Salmo de número 100. Salmo de número 100. Salmo de número 100, lemos a palavra do Senhor. Salmo de ação de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, eu quero que você imagine comigo essa cena que eu vou narrar. Então você tem que imaginar essa cena que eu vou narrar aqui agora. Imagine que você recebeu um panfleto, tá? Esse panfleto é o convite para você ir a uma igreja. E neste panfleto diz o seguinte: horas agradáveis de forró e pagode a Deus. O panfleto ainda promete danças semelhantes à quadrilha depois do culto. E ao ir neste culto, você se depara com um pastor dançando, calçado com botas de couro e vestido a caráter de uma festa regional. E ao pregar o sermão, esse pastor prega sobre a picape Ford do pastor e sexo cristão. Dá para imaginar essa cena? Dá para imaginar que lamentável que é estar num local desse, o desespero que daria para um crente genuíno? Pois bem, meus irmãos, só que não parou aqui. Além disso, após esse culto, os membros dançam com músicas de uma banda de forró chamada Anjos do Cabaré. Irmãos, essa história foi narrada, é um fato real, narrada pelo reverendo John MacArthur. John MacArthur, ele, ao escrever um artigo para a Fitz Reformada, ele narra que se deparou com esse tipo de situação, um panfleto que divulgava um evento da igreja, e ao chegar lá, a pessoa se deparou com esse tipo de, vou colocar entre aspas, culto. Detalhe, meus irmãos, a frequência dessa igreja aumentou rapidamente. Rapidamente essa igreja começou a ter uma adesão maior de membros. Meus irmãos, por que eu trouxe essa ilustração diante do salmo que nós lemos? Porque há uma preocupação muito grande com o cenário atual da igreja, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e nós não estamos longe disso. E a grande pergunta aqui, diante desse cenário, aqui foi um cenário de uma cidade, mas tem outras tantas coisas. Diante disso, uma pergunta surge, gritante no meio do povo de Deus, que é: o que está acontecendo com o louvor e a adoração nas igrejas desse século? O que está acontecendo com o louvor e a adoração das igrejas desse presente século? Irmãos, Charles Spurgeon, pastor batista reformado, ele que foi considerado um dos maiores pregadores do século XIX, sem dúvida, e talvez ele foi o primeiro dos pregadores a denunciar o risco, a gravidade que estava acontecendo já no século XIX de uma inserção de entretenimento no culto por representantes da igreja. Spurgeon já denunciava isso no século XIX, nós estamos no século XXI. E o Spurgeon, lá pelo ano de 1887, o Spurgeon, ele fez uma série de artigos, mini sermões, artigos, chamados de Artigos da Decadência. O nome, então, você já deve aí estar pensando que foi o que Spurgeon escreveu, E nesse artigo, nesses artigos, ele denuncia a decadência, a morte, a decadência moral das igrejas, que se tornavam muito parecidas com um circo. Inclusive, Spurgeon chega a dizer que não tinha diferença nenhuma em você ir no circo e ter uma pessoa anunciando pipoca, bala, refrigerante, e você ir numa igreja, era a mesma coisa que aquele representante estava fazendo no entretenimento. Mas Spurgeon não parou por aí.
Spurgeon praticamente, meus irmãos, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar algo no século XIX. Spurgeon diz assim: virá o tempo que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços divertindo bodes. Esse tempo chegou. Spurgeon estava certo dentro da sua análise. Lá no século XIX, diante das aberrações que estavam acontecendo, Spurgeon disse: haverá um tempo, chegará esse tempo, que nós veremos, né, ao invés de pastores alimentando ovelhas, palhaços divertindo bodes. Porque, como eu narrei para vocês aqui, essa igreja, ou se tiver que podemos chamar de igreja, lá na América, ela cresceu rapidamente. Ela cresceu de uma forma assustadora. Por quê? A liderança, ou quem representava ele como pastor, trouxe entretenimento, trouxe música, trouxe banda de cabaré, ou que seja lá o nome, e aquelas pessoas começaram a se sentir atraídas por aquilo. Mas, irmãos, não é isso que nós devemos prestar ao Senhor. Não é isso que Deus espera de uma igreja que o adora em espírito e em verdade. E dentro dessa luta da pureza moral das igrejas e a verdadeira adoração e louvor, o Salmo de número 100 nos ajuda a refletir sobre isso, nos trazendo pelo menos 3 lições para nós, 3 características de uma verdadeira adoração. Este salmo, meus irmãos, que faz parte do livro 3 dos Salmos, tá? Este salmo, ele era cantado pelo povo de Israel, pelos israelitas, no primeiro momento da manhã e no momento final, né? Ou nos momentos finais das reuniões da sinagoga. Na igreja medieval, na igreja da Idade Média, este salmo, ele era entoado num serviço que era chamado de laudés, ou na primeira hora da manhã, a igreja se reunia e cantava esse salmo. Então esse salmo foi muito importante na história do povo de Deus, seja pelos judeus, cantando no primeiro momento da igreja de Israel se reunindo, e no final dos cultos nas sinagogas, ou seja, pela igreja do primeiro século. Este salmo, meus irmãos, como eu disse, ele nos mostra 3 características de uma verdadeira adoração ao nosso Rei, ao nosso Senhor, que é a alegria, a universalidade do louvor e a racionalidade do louvor. Vamos pensar um pouquinho para que nós possamos refletir diante de tanta aberração que esteja acontecendo. Por que muitas igrejas talvez não sejam igrejas que atraem o público, que não atraem o grande público, porque não tem esse tipo de entretenimento. O salmista então nos ajuda a refletir sobre isso dentro dessas 3 características. Primeiro, que é o verdadeiro culto de adoração a Deus, o verdadeiro culto de louvor a Deus, ele é um culto alegre. O Salmo 1, o Salmo 100, verso 1 diz isso, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. O celebrar com júbilo aqui é celebrar com alegria. Algumas versões já vão tirar a palavra júbilo e já traduzir por alegria. Ou cantai alegremente. Tá? Cantai alegremente ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com alegria ao Senhor. Tá? Então, meus irmãos, o Salmo 100, ele é uma das composições, ou um dos 8 salmos que estão espalhados dentro do saltério, que celebram a soberania real do nosso Senhor, juntamente com o Salmo 93, Salmo 95, Salmo 96, Salmo 97, 98 e 99. O Salmo 100 também faz parte daqueles salmos de adoração à soberania do Senhor, ou eles reagem à soberania do Senhor com alegria. E dentro desses 8 salmos de adoração à soberania do Senhor, ou reconhecendo a soberania do Senhor, o Salmo 100 é considerado o salmo de doxologia. Doxologia vem da palavra doxa, que significa louvor, tá? Louvor a Deus. Então o salmo, ele coloca-nos, né, diante de uma característica que todo adorador precisa ter, todo genuíno adorador precisa ter, que é a alegria diante do seu Senhor. Porque se Deus é rei, meus irmãos, se Deus é rei, se Ele é digno de nossa adoração, nós não podemos chegar diante dele com tristeza, nós não podemos
adorá-lo com tristeza ou com pesar. E não há nada que nos faça com que os nossos rostos fiquem tristes ou cantemos com uma fisionomia fúnebre diante do Rei do Universo. Diante do Rei do Universo, o verdadeiro adorador, ele se alegra, ele canta alegremente, ele tem um prazer incomensurável em sua alma, a sua alma se alegra diante do Rei do Universo. Nós vemos na nossa liturgia, no primeiro texto, o encontro de Jesus com aquela mulher, a mulher de Samaria. Vocês bem sabem a história. Aquela mulher chega diante de Jesus como? Triste. A vida dela era uma vida sem graça, era uma vida destruída, fracassada, casamentos que não se solidificavam, ela tinha descrédito na sociedade, não podia conviver com as outras porque era mal vista. Mas quando ela se encontra com Jesus e Jesus fala para ela do que requer o verdadeiro adorador, aquela mulher chegou triste, mas ela não volta mais triste, ela volta alegre. E algumas ilustrações, eu acho muito interessante, algumas ilustrações do texto bíblico, mostra aquela mulher saltitando, pulando de alegria. Não sabemos se ela fez isso, somente para a gente entender aqui. Aquela mulher, ela volta feliz, ela volta alegre, porque ela estava diante do Rei do Universo que mudou a vida dela. E como não se alegrar diante de quem mudou a nossa vida? Como não nos alegrar diante de quem mudou a nossa história? Davi, quando o povo de Israel ainda não tinha a presença da arca, e havia guerra entre os reinos, entre o Israel e os povos vizinhos, quando Davi percebeu que a arca do Senhor não estava e mandou buscar a arca do Senhor, Davi se alegrou do Senhor. E a alegria de Davi foi tanta, mas foi tanta, que Davi até se esqueceu, sei lá, se era rei. Ele nem quis saber se ele era rei, se ele tinha que manter a liturgia do cargo. Davi se alegrou, Davi festejou, Davi pulou, Davi dançou diante da presença do Senhor, porque ele sabia que Deus estava mudando a história de Israel com a presença da arca do Senhor. Então, meus irmãos, diante de uma adoração não cabe rostos tristes. Não dá para nós cantarmos, canções. Eu sempre brinco, às vezes a canção que está sendo cantada não reflete a letra do hino. Já perceberam, Cantai alegremente, cantai a Deus louvor. Uma tristeza imensa? Não. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor. Então nós nos alegramos quando cantamos ao Senhor. Nós nos alegramos quando estamos diante da presença do Senhor. A nossa alma jubila diante da presença do Senhor. Meus irmãos, alegria, regozijo e canto devem acompanhar a nossa adoração. Nós não podemos adorar ao Senhor sem alegria, sem a nossa alma estar regozijada, sem cânticos. Por isso, meus irmãos, que lá no céu nós continuaremos a cantar ao Senhor, a se alegrar com o Senhor. Quando você olha para o livro de Apocalipse, diversas vezes é narrado que a igreja canta e louva ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, nossa adoração deve ser alegre, nossa adoração deve expressar uma vida de louvor a Deus. É isso que o Salmo diz: celebrai com júbilo ao Senhor. No literal, é mais grave ainda que esse salmo. Nesse salmo original está assim: gritem em louvor a Deus. Gritem em louvor a Deus. E faz muito sentido essa tradução literal do texto. Vocês devem bem lembrar quando Israel saiu para uma guerra, e naquela guerra era contra um exército muito maior e muito mais forte. E foi pedido para Josué que fizesse o quê? Josué, dê cântaros a eles e peçam para eles gritarem em alta voz. Eles cantavam e gritavam em alta voz. E o barulho do louvor, o barulho do grito de Israel chegou até o arraial dos inimigos, a ponto deles tremerem de medo diante de quem eles iam enfrentar. Meus irmãos, alegremos. Meus irmãos, venhamos a nos alegrar diante do Senhor, que nos deu vida, que nos deu saúde,
que nos dá tudo que nós estamos precisando. Hoje é dia 22, daqui a 9 dias, meus irmãos, nós estaremos enfrentando mais um ano, estaremos passando mais um ano. E até aqui, meus irmãos, você sabe, Deus tem sido muito bom com a gente, né, Senhor? Deus tem sido muito bom com a gente. Deus nos sustentou mais um ano, meus irmãos. Passamos maus bocados? Passamos. Batemos na trave? Batemos, né, Senhor? Mas o Senhor foi conosco até aqui, meus irmãos. O Senhor tem sido Deus fiel conosco. Como não adorá-lo? Como não louvá-lo? Então, grave isso. Uma marca da verdadeira adoração é alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez ele diz: alegrai-vos no Senhor. É o que diz o texto. Mas o salmista ainda continua nos ensinando que uma segunda característica de uma verdadeira adoração ao Rei é a universalidade da adoração. Olhem comigo o Salmo 1, o Salmo 100, do verso 1 ainda. Cantai com júbilo ao Senhor, ou celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então veja, aqui é um convite de todas as terras se apresentarem diante do Senhor. O Salmo, ou o salmista, convoca todos a adorarem a Deus, todos a adorarem ao Senhor. Ainda, meus irmãos, que o salmista soubesse e reconhecesse, né, da lembrança, ou era lembrado a ele, né, que a promessa de Deus feita a Abraão é que da descendência de Abraão, Deus abençoaria todos aqueles que abençoassem Abraão. Todos aqueles que estivessem na aliança abraâmica seriam abençoados. O salmista sabia disso, mas o salmista sabia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seria adorado por todas as nações. Não haveria nenhuma restrição para que outros que não fossem judeus adorassem ao Senhor. E faz muito jus ao que Isaías está dizendo. Isaías 56, há uma convocação para que também os não-judeus celebrem a Deus, que eles se arrependam dos seus pecados, celebrem a Deus. Jonas capítulo 2, ou Jonas 2, é uma síntese do que iria acontecer futuramente. É a primeira vez em que uma nação coletivamente se rende aos pés do Senhor, mas em outras ocasiões já vimos babilônicos, egípcios, filísteos, gente da Filístia, e outros edomitas e cananeus adorando o Senhor também, porque chegou até eles a salvação. Então, meus irmãos, o salmista convoca: todos adorem o Senhor. Todos adorem o Senhor. E este grito que o salmista dá aqui, ele reflete nos outros salmos. Todos adorem o Senhor. Todas as terras, todos os moradores da terra serviram ao Senhor. O Senhor, meus irmãos, ele não é uma divindade exclusiva de Israel, como se fosse um Deus tribal. Ele não é um Deus exclusivo de um povo, né? Mas ele é o Senhor soberano sobre toda a terra, porque toda a terra pertence a Ele. Toda a criação é dele. Foi Ele quem criou, e Paulo disse aos Romanos que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito existia. Então, toda adoração é para o Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, nós devemos adorar a Deus e convocar para que todos adorem ao Senhor. Todos adorem ao Senhor. Quando nós nos reunimos para adorar, não é uma adoração exclusiva nossa. Não é uma oração individual nossa. Então eu não posso adorar a Deus individualmente na igreja? Claro que pode. Mas você sabe que você está num local onde há uma coletividade e a adoração aqui vai ser compartilhada com todos. Todo o povo de Deus se reúne para, numa só voz, adorar a Deus. É por isso, meus irmãos, que a nossa maneira de cultuar a Deus, o nosso princípio regulador de culto que a nossa igreja usa, ela deixa bem claro como que é o culto. O culto não é para uma pessoa. Por isso nós não temos pessoas individuais adorando a Deus sozinho. Um exemplo disso: quando a igreja vai orar, nós oramos com uma pessoa. Por quê? Aquela pessoa representa todo o coletivo.
Por isso nós não temos cantores solos, embora não tenha problema nenhum com isso. Não temos cantores solos. Nós temos um grupo que nos representa no louvor ou nos conduz no louvor a Deus, na adoração a Deus. Por isso o nosso princípio regulador de culto nos orienta a não trazer nenhum tipo de elemento que não seja aquilo que a Bíblia definiu como sendo o ideal para louvar o Senhor. Todos são convocados a adorar o Senhor. Todos são chamados a adorar o Senhor, o Rei do universo. Por isso, quando nós adoramos a Deus, e nós também, no mesmo momento que adoramos, nós convocamos, nós compartilhamos disso com outras pessoas. É por isso que nós temos a igreja, por isso que a igreja ela é importante. Num cenário que nós vivemos em que as pessoas estão desprezando a comunhão, estão desprezando o estar na igreja, nós precisamos valorizar este momento na igreja. Este momento na igreja é um momento de comunhão, é um momento em que nós todos deixamos de adorar na forma individual para juntos formarmos um só corpo, onde tem muitos membros. E esse um só corpo adora e louva ao Senhor. Por isso, meus irmãos, oremos também para que a adoração ao Senhor seja reconhecida por toda essa terra. Tudo o que tem fôlego louva ao Senhor. Todos os moradores da terra louvem ao Senhor, o Deus do universo. E o salmista ainda nos ajuda, meus irmãos, mostrando um terceiro elemento, ou uma terceira característica da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor. Versículo 3 em diante, o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. E daqui para frente o salmista mostra então que a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, ele também é racional. Ou ele precisa de racionalidade. Diferente de outros lugares, eu respeito toda a igreja séria, todo local que louva a Deus a sério, mas nós distinguimos de alguns locais em que se adora o Senhor, porque parece que falta racionalidade, onde as pessoas saem correndo, onde alguém pega a cadeira, põe sobre a cabeça e sai urrando, parecendo um urso, onde alguém começa a dar cambalhota na igreja. Esses dias estava vendo um local, dizendo assim: que noite de louvor, que noite de adoração. E aí, os homens da igreja vinham até o púlpito e davam um mortal. Eu fiquei assim, falei: meu Deus, primeiro que eu não vou conseguir nunca, né? Primeiro que eu vou já desistir disso aí, não vou conseguir nunca. Só no mortal ali eu já quase morri, né? E as mulheres pareciam que estavam assim, alucinadas. Parecia mais um hospício do que propriamente um local de adoração. E o slogan era assim: que noite de louvor e adoração. Aí você ia nos comentários, eu gosto muito de ver comentários, né? E estava lá: glória a Deus, aleluia, que Deus maravilhoso, isso é poder, vocês que não entendem porque vocês são filhos, né? Deus, o Espírito Santo, ele age como ele quer, o Espírito Santo, ele faz o que ele quer. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, não tem como se segurar. E era uma cena patética, né? Patética. Nós agimos diferente. Nós agimos diferente. Nós agimos com racionalidade. E não tem problema nenhum se alguém nos acusa de ser racional, porque a Bíblia diz que também nós devemos apresentar um culto a Deus racional. E esse culto racional não é que nós engessamos o culto, não é que nós transformamos essa reunião em uma reunião empresarial, técnica. Não, pelo contrário. Nós usamos a nossa racionalidade para reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Então, o modo como nós adoramos a Deus depende de como nós o reconhecemos. Simples assim. Se você reconhece que Deus é um Deus ufânico, a sua adoração vai ser ufânica. Se você entende que Deus é uma pessoa sem limite, ou ele aceita qualquer coisa, a sua adoração vai ser uma adoração de qualquer coisa. Se você entende que Deus é um Deus sem regras, a sua adoração vai ser sem limites. Você vai possivelmente dar mortal, levar a cadeira sobre a cabeça, vai sair correndo, urrando, pulando e outras coisas mais. Nós precisamos, meus irmãos,
reconhecer quem é Deus. E esse reconhecimento, essa compreensão, isso tem um papel muito importante no que tange a adoração, na nossa adoração. Nós cristãos, ricos, genuínos, nós não adoramos um Deus desconhecido. O nosso Deus não é desconhecido por nós. Pelo contrário, nós conhecemos a sua voz. Nós conhecemos a sua voz, sabemos quem Ele é. Nós não agimos como os atenienses, quando Paulo chegou naquele grande lugar de adoração e viu lá um monte de Deus e tinha lá um Deus desconhecido. Não, nós conhecemos o nosso Deus. Esse Deus que nós adoramos, Ele se revelou a nós. E Ele se revelou, meus irmãos, da maneira que Ele quis se revelar a nós. Não há nada que você não saiba que Deus não quis que você soubesse. E não há nada que você precisa conhecer, da qual Deus já não se revelou para você. O que precisava, as informações que você precisava sobre Deus, foram te reveladas pelas Escrituras. Aqui está quem é Deus para você e como Ele quer ser adorado. Aqui está. Quer saber como adorar a Deus? Leia este livro. Leia a palavra dele. E Ele vai te dizer como é que Ele quer ser adorado. Como nós vemos na liturgia, Deus é Espírito. Não importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Meus irmãos, nós precisamos, aqui como o salmista nos ensina, reconhecer que Ele nos criou. Quando nós adoramos a Deus, quando nós o louvamos, há em nós um reconhecimento de que Ele nos criou, de que nós somos vasos moldados por Ele, e que nós somos suas ovelhas, somos seus servos. E diante dessas informações, como não adorar a Deus? Como ficar estático diante das informações como essa que a Bíblia nos dá? De que Ele nos criou, de que fomos moldados por Ele, de que somos suas ovelhas, de que fomos criados por Ele. Claro que nós vamos querer adorá-lo, irmãos. É óbvio que diante dessas informações gloriosas, a nossa alma se alegrará, o nosso espírito se jubilará. Nós vamos querer então deixar todas as demais coisas, e quando nos reunirmos na casa do Senhor, nada vai tirar nossa atenção, nada vai roubar o momento que é de Deus. Nós não vamos dar a Deus resto, nós vamos dar a Deus a primícia do nosso tempo, do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente, da nossa voz. Nós não vamos nos reunir para passar tempo. Nós não vamos nos reunir para esperar que alguém venha à frente e diga: dê um portão aí, ou então vamos correr todo mundo agora. Não vamos inventar nada. Nós já sabemos o que precisamos para adorar a Deus. Nós já sabemos. E sabemos que Ele nos criou, que Ele nos formou, e somos dele, e por isso louvamos o seu santo nome. Meus irmãos, nós não devemos contaminar o culto a Deus com quirelas humanas, com migalhas. Nós não devemos contaminar o culto com isso. Porque essas coisas que são feitas para satisfazer a carne humana, o pecado, o coração do pecador. Alguns podem entrar e achar sem graça a nossa igreja. Pode deixar. Ou outras igrejas que são sérias como a nossa. Alguns podem achar assim, mas podia ter um negocinho mais assim, né? Mais alegre, né? Uma musiquinha mais dançante. Poderia ter o pregador poderia ser um pouquinho mais, né? Divertido, né? Contar algumas piadinhas, tal, tudo. Primeiro, eu não sou péssimo para fazer piada, os irmãos sabem disso, né? Segundo, que não é o nosso espaço, é o espaço de Deus. Quando nós nos reunimos é para o Senhor, para Ele, para o Senhor. Um escritor chamado John Hopper, ele é contemporâneo de João Calvino, ele afirmou, meus irmãos, este princípio que nós não devemos contaminar o culto. E ele diz assim: na igreja não deve ser utilizado nada que não tenha a expressa aprovação das Escrituras para apoiá-la, ou que seja algo diferente em si mesmo, ou seja, que não traga qualquer proveito
quando utilizado, e nenhum prejuízo quando omitido. E eu faço coro aqui com o John Halper. Tudo o que nós fomos apresentar a culto na igreja, meus irmãos, no culto ao Senhor, devemos nos perguntar: Deus aprovou isso? Isso está de acordo com o ensinamento bíblico? Se não há citação na Bíblia, ou algo que eu não faço, eu digo assim: isso que eu não vou fazer vai trazer prejuízo à adoração e louvor ao Senhor? Então nós devemos trazer para o culto tudo aquilo que louva o Senhor, tudo aquilo que Ele já deixou prescrito, tudo aquilo que Ele deixou indicado para ser trazido. Então nós não vamos inventar moda, nós não vamos criar cenário, nós não vamos pintar a nossa parede de preto, nós não vamos baixar as luzes da igreja, nós não vamos trazer dançarinos para a igreja. Não vamos fazer isso. Uma péssima notícia, né, para muitos, mas não vamos fazer isso. Nosso louvor continuará sendo louvor cristocêntrico. Os nossos músicos continuarão louvando a Deus com responsabilidade, conforme as Escrituras nos ensinam. Porque traremos a Deus aquilo que Ele indicou que deveria ser trazido. E nós devemos adorar a Deus conforme as Escrituras nos indicam, meus irmãos. E o salmista nos indica por que nós devemos adorar a Deus. O Salmo 100, verso 4 diz: entrai pela porta. Entrai pela porta com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Meus irmãos, aqui o salmista diz: entrai com ações de graça, ou seja, entre na presença de Deus. Entre na presença do Criador, na presença do Altíssimo, na presença do Rei, com ações de graças, com louvor, com hinos de louvor. Hinos de louvor, o salmista está dizendo: reconheçam os feitos do Senhor, reconheçam o que o Senhor tem feito, reconheça o trabalho que o Senhor tem efetuado em nossa vida. Render graça, fala de gratidão por esses feitos. Às vezes, meus irmãos, a nossa vida ela é tão dinâmica e nós nos contaminamos com essa rapidez da vida e nós esquecemos até mesmo, como nós cantamos aqui na nossa liturgia, esquecemos de agradecer a Deus. Nós cantamos, né? Eu te agradeço pelos amigos, te agradeço pelo trabalho, te agradeço pela vida. Que nós não agradecemos a Deus, não expressamos gratidão a Deus pelos seus filhos. Isso é um pecado, é um pecado que nós precisamos corrigir urgentemente. Bendizer o nome do Senhor é falar bem do seu nome, é honrar o seu santo nome, é render louvor ao seu santo nome, sempre sabendo que adoramos a um Deus cujo esse Deus, Ele é santo, Ele é santo, e o seu nome é santo, e aquilo que eu faço em seu nome, será reconhecido como benéfico por todos aqueles que nos veem, ou nós escandalizaremos o nome do Senhor, como essas situações já narradas aqui, tem trazido aí na internet, de escândalos ao nome do Senhor. E por fim, meus irmãos, o salmista nos chama à adoração, reconhecendo a bondade de Deus. Quando ele nos chama à adoração, meus irmãos, nós temos que pensar que não há nada mais sublime, não há nada mais esplêndido deste lado do céu, deste lado onde nós estamos, do que cânticos de louvor a Deus, do que cânticos a este Deus grandioso por parte de você, por minha parte. Não há nada mais sublime do que nós nos reunirmos como igreja para adorar a Deus e reconhecer os seus frutos. O salmista termina o salmo reconhecendo a bondade do Senhor, reconhecendo a bondade do Senhor, porque Deus é bom, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Meus irmãos, um motivo para você adorar, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia tem durado de geração em geração. Há alguns aqui já estão na sua segunda geração. Se você é avô, já está na sua segunda geração. Você já está vendo os seus netos.
E se Deus continuar te abençoando, você vai ver os seus bisnetos. Como não adorar a Deus? Se você está podendo congregar com o seu filho, com o seu neto, e daqui um pouco com o seu bisneto, você já está vendo a sua terceira geração sendo desenhada. Então, meus irmãos, é um privilégio louvar e adorar a Deus pelos seus feitos e vivendo a sua bondade para conosco. Rápidas aplicações, meus irmãos, para a nossa vida, somente 3. Primeiro, adoração, meus irmãos, é um dever de toda a humanidade. Toda a humanidade, ainda que ela não professe uma fé genuína em Deus, ela deve render adoração a Deus. O salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E não importa se uma nação como a nossa despreza o Senhor. Não importa se uma nação como a nossa não professa a fé no Senhor. Mas é dever dessa nação reconhecer os feitos do Senhor. É dever dessa nação adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz que todos os dias a natureza está proclamando a glória do Senhor. Todos os dias, ímpios e justos, crentes e descrentes, adoradores e não adoradores, estão vendo o sol nascer e se pôr, estão vendo a lua na sua chegada e depois no seu término. E isso é a glória de Deus sendo anunciada todos os dias. É Deus, é a natureza dizendo: Deus existe. Então, toda a nação, todos os seres humanos devem render adoração ao Senhor. As obras de Deus na criação, meus irmãos, estão aí, como eu disse, na nossa volta. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21, vai dizer assim: sabe que eles sabem, né, a verdade a respeito de Deus, pois se Ele tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Ou seja, o ser humano não terá desculpa de não ter adorado a Deus, porque todos os dias Deus manifestou a sua glória. Não teremos desculpa alguma. Não há desculpa alguma, como o próprio apóstolo Paulo fala. Por quê? Eles conheciam algo sobre Deus. Paulo vai dizer no versículo 21, mas não adoraram Deus e nem lhe deram glória. Isso é muito forte que Paulo fala. Eles não adoraram a Deus e nem lhe deram glória. Ao invés disso, o que eles fizeram, segundo Paulo? Começaram a inventar ideias tolas. E com isso, a mente deles ficaram obscurecida e confusa. Meus irmãos, todas as pessoas devem render glória e devem render adoração ao Senhor. Não importa se ela é uma professa ou não. Diante do que o Senhor tem feito, elas devem ser adoradoras do Senhor, devem reconhecer os feitos do Senhor. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, a mensagem do Evangelho de Deus, também chama as nações para essa adoração. E nós precisamos alertar as pessoas quanto a isso. Na nossa evangelização diária, nós precisamos conversar com as pessoas e dizer: você precisa adorar a Deus. Você pode não querer ser membro de uma igreja, você pode não querer professar uma fé, mas você precisa reconhecer que Deus existe e Ele tem te abençoado. Ele tem te dado aquilo que você precisa no dia a dia. Meus irmãos, em Apocalipse é dito, Apocalipse 14, é dito que um anjo voava de um ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas, para anunciá-las a todos os habitantes da terra, e toda nação, tribo, língua e povo, e dizia: temam a Deus, e dizia em alta voz, e eles deram glória, diziam em alta voz: deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de águas. Vejam, no momento final, o Senhor ainda vai convocar toda a humanidade para adorá-lo e reconhecer que Ele é o Senhor. Segunda aplicação, meus irmãos, também não é suficiente as pessoas atos de adoração externa. Não é suficiente dentro da adoração e louvor somente atos de adoração externa. Nós precisamos entender que a verdadeira adoração consiste primeiro em uma adoração interna,
que se externiza no nosso dia a dia. Então, o Senhor não quer de nós apenas adoração com os lábios, mas Ele quer uma vida de adoração. Nós podemos servir ao Senhor de várias maneiras, mas o Senhor requer de nós o quê? Um coração adorador, um coração genuíno. Meus irmãos, há um perigo dentro de nós, que é o nosso coração. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de ídolos. As maiores quedas dos homens na Bíblia e do povo de Israel foi porque o seu coração se tornou idólatra. Então, cultive o seu coração na adoração. Cultive, treine o seu coração a ser um coração adorador. Não permita que no seu coração outro tome o lugar. Alguém reine dentro do trono do seu coração. Não viva uma vida de adoração somente pelos lábios. Porque o Senhor diz, eles me honram com os lábios, mas me desprezam no coração. O Senhor não quer somente adoração externa. O Senhor quer que nós, primeiro, internamente, adoremos Ele. Isso será expresso na nossa vida diária. Terceiro, meus irmãos, todo cristão, todos nós temos uma motivação maior para louvar a Deus e celebrar o Senhor com alegria. E esse motivo maior, meus irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Te convido para abrir aí as escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Paulo diz estas palavras no versículo 19 e 20. Olha só o que Paulo diz: acaso sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, há um motivo para você adorar a Deus nessa noite, e em todas as noites, em todos os dias da sua vida. Você foi comprado por um alto preço, um preço que você não podia pagar. O seu destino, o nosso destino, era a perdição eterna. O nosso destino era a sentença eterna e irrevogável de condenação. Mas Deus nos comprou por um alto preço. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos substituir naquela cruz, sofrer o nosso sofrimento, padecer em nosso lugar, sofrer o escárnio que eu e você deveria sofrer. Ele foi zombado, cuspido e humilhado por causa dos nossos pecados. E tudo isso Ele fez por amor. E tudo isso Ele fez com alegria. Porque Ele sabia que tudo aquilo que Ele estava fazendo não era em vão. Tudo aquilo que Ele estava fazendo estava agradando ao Pai. E a vida de Jesus foi de louvor e adoração ao Pai. Jesus sabia que o seu sacrifício estava agradando ao Pai. A sua morte estava agradando ao Pai, porque muitos seriam salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso, meus irmãos, nos enchamos de alegria. Encha-se de alegria. Encha-se de júbilo ao Senhor, nosso Deus. E então, nessa noite, nos jubilemos, nos adoraremos ao Senhor, nosso Deus, jubilemos a Ele, adoremos a Ele, celebremos a Ele, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Ele nos comprou por um alto preço. E então, façamos como Paulo diz, glorifiquemos a Deus neste corpo que Ele nos dá no presente. Eu convido os nossos irmãos do nosso grupo musical para louvarmos a Deus com este hino no domingo, cantar ao Senhor, celebrar o Senhor. O último hino foi cantado aqui agora, para nós encerrarmos o culto com essa canção gloriosa ao Senhor, sabendo, meus irmãos, que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e Ele que nos convoca para a adoração e louvor. Por isso, ficamos em pé e louvemos a Deus, celebrando ao Senhor com alegria,
Servir ao Senhor com racionalidade, sabendo que pertencemos a Ele e dele somos para sempre.